Diga amém. Quem está pegando aí? Porque na proporção que nós queremos Deus, Deus também quer nos sentir na oração. Quando pulamos, quando rodamos, quando falamos línguas, quando falamos em mistérios, nós estamos sentindo a Deus. Mas quando nós nos ajoelhamos, é Deus que nos sente. Eu profetizo aqui que vai chegar um tempo que você vai orar tanto, mas sem falar nada, porque é Deus que vai falar com você. Fala bem aqui, irmão! Porque qual a nossa costumeira modo de orar? Falar 59 minutos, que para quem ora, prega para Deus 59 minutos e deixa Deus falar 1 hora. Vai chegar momentos que você vai ficar 1 hora calado, só Deus falando com você, sem você precisar falar nada, porque é Deus que vai instruir. Deus ensinou Moisés através da oração. Jesus, ele entendeu qual era o caminho da cruz por meio da oração, que Deus falava, faz assim e faz assim. Jesus disse, eu recebi a doutrina do meu Pai. Que doutrina? Que eu tenho que dar a minha vida para que eu tome de novo. Diga amém! Eu tenho que dar a minha vida para que eu tome de novo. E como que eu fiquei sabendo disso? Através da oração. Diga amém. O culto não é para ser servido. O culto é para servir. O culto não é para ser visto. O culto é para entregar a Deus aquilo que Ele merece. E o que Deus merece? Toda a honra e toda a glória. O serviço deve ser dado a Deus. O culto, alô? O culto deve ser um serviço que entregamos. O culto deve ser um serviço que damos a Deus. Ou seja, antes de nós darmos, antes de recebermos, nós devemos de entregar a Deus. Diga amém. Bom dia, minhas irmãs. Fique à vontade, viu? Ou seja, o culto, a primeira natureza do culto. Primeira natureza do culto. Qual é a primeira natureza do culto? Diga comigo. Serviço. Qual é a primeira natureza do culto? Abra comigo, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 12. Nós acabamos de ler, mas vamos ler mais uma vez. Romanos capítulo 12. A primeira natureza do culto. Qual é a primeira natureza do culto? Primeira natureza do culto. Versículo 1, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Vocês sabiam que o culto antigamente não era nós que visitávamos a Deus, mas era Deus que visitava nós? Ou visitava Adão? Porque Deus fez o jardim. Deus fez o jardim entre 4 rios. Quantos rios? E ele fez esses rios formavam um quadrangular que tinha uma cabeceira que jorrava. E esse rio, Pison, Gion, Rio Tigre, o Eufrates, fazia com que o tabernáculo fosse formado. Ou seja, o Éden, ou o jardim, melhor dizendo, o jardim que estava no Éden era um jardim que tinha sido posto no Éden, ok? Aqui é o Éden e aqui estava o jardim. No meio, o jardim era formado por um rio com 4 cabeceiras que saía e rodeava. E aqui dentro, Deus visitava Adão na viração do dia. Para quê? Para cultuar. Porque o momento de Deus trabalhar é à noite. A gente trabalha de dia, mas Deus trabalha de noite. E um detalhe, Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Deus não tem problema com o pecado. Deus não tem problema com o pecado. Deus quer que o pecador venha se arrepender. Porque quando ele falou, Adão ouviu a voz. Mas toda vez que Deus descia no jardim para visitar Adão, para cultuar com Adão, o
que acontecia? Adão não ouvia a voz de Deus, porque o espírito que estava em Adão estava conectado com Adão, ou com Deus. Deus já sabia. Adão não ouvia a voz de Deus, porque conectava. Porque a primeira manifestação depois do pecado que o homem teve foi uma revelação da voz de Deus. Por isso que ele diz: ouvi a tua voz e me escondi e temi. Fiquei com medo. Por isso que eu me escondi, porque eu ouvi a tua voz. Porque Adão, o Espírito de Deus e o Espírito de Adão já não estavam conexos, já não estavam juntos por conta do pecado. Diga amém. Vocês estão pegando aqui? Estão pegando? Ou seja, o culto o culto era para ser como? A visitação de Deus ao homem. Hoje, nós, por causa do pecado, o homem saiu do jardim. O homem saiu do lugar santíssimo. O que acontecia? Deus ordenou que fizesse o lugar santo. Aqui é o Santo dos Santos e aqui era o átrio. Ou seja, o homem, na lei, vinha no lugar santo uma vez por ano para encontrar-se com Deus na nuvem. Não sem nuvem, na nuvem. Porque senão Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote morreria. Por isso que antigamente, antes do pecado, era Deus que visitava o homem. Depois do pecado, é o homem que tem que visitar Deus. Mas através de Cristo, ele nos uniu ao Pai. Agora, nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a habitação de Deus dentro de nós. Por isso que o nosso culto, presta atenção, irmão, o nosso culto deve ser um verdadeiro serviço. Deve ser um momento de entrega a Deus. Não um momento de amostrar para Deus que você sabe o que você não sabe. Um serviço, um culto, deve ser um serviço que nós devemos prostrar a Deus. Diga amém. Versículo 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como que deve ser o culto? Como se deve ser o culto? Primeiro, o sacrifício. Ah, pastor, tô com dor de cabeça, mas eu vou pro culto mesmo assim. Tô cansado, mas vou pro culto mesmo assim. Não tô bem no dia, mas eu vou pro culto mesmo assim. Porque o sacrifício é você abnegar, deixar tudo por causa da palavra de Deus. Diga amém. Sacrifício vivo. Santo, nós vamos falar daqui a pouco de santo, e agradável. Irmão, hoje, não sei se os irmãos já ouviram, mas hoje tem aferidores de culto. Me pergunte, meu bem. Aferidor de culto é que a pessoa fala: não gostei do culto. O culto foi bom, o culto foi ruim. Quem tem que gostar do culto não é nós. O culto tem que ser para Deus. Porque hoje tá cheio de aferidores de culto. Eu vou medir o culto aqui para ver se foi bom ou não foi. Quem tem que ser aprovado no culto, quem tem que aprovar o culto, não é o homem. Quem tem que aprovar o culto é Deus. Diga amém! Porque Deus sendo invocado, Deus sendo adorado, Deus sendo glorificado no culto, tenho certeza que ele vai aprovar o culto. Porque toda honra e toda glória pertence a Jesus. Se não for, se o culto não tiver a centralidade da palavra de Deus, se o culto não tiver Cristo no centro, o culto jamais será para Deus. O culto será para o homem. O que acontece, não quero falar de igreja nenhuma, porque não me convém. Mas há cultos que é só o homem no centro. Porque, de acordo com como estão nossas pregações, estarão nossos louvores. O culto ou o louvor que você vai pisar no irmão, que o irmão que te viu passar na prova e não te ajudou, ele vai se arrepender, porque Deus vai te exaltar e você vai pisar na cara dele. O que estão ensinando isso hoje é isso. O que se ensina é: você vai ser exaltado, o teu irmão que te humilhou vai ser... O teu irmão que te humilhou vai ser mais humilhado do que você.
que estão ensinando no culto, nos cultos, são isso. O homem sendo engrandecido e não a palavra de Deus. Porque nós temos que entender que a vitória do irmão tem que ser a sua vitória. Por isso que está escrito, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. A gente está mais propenso a se entristecer com os que se entristecem do que se alegrar com os que se alegram. Diga misericórdia, porque chorar com o irmão que está chorando, todo mundo quer. Mas se alegrar com alguém que está alegre, a gente fica com inveja. A gente não, né? As pessoas ficam com inveja, porque ver a outra pessoa chorando e querer dar um abraço, é bom? É. Mas você se alegrar pela pessoa que às vezes está melhor do que você, aí que tá. Aí que tá. Porque às vezes a gente quer ver a pessoa boa, mas nunca melhor do que nós. É ou não é? É a descendência de Adão. É do homem. Mas a pessoa que é nova em Cristo, que é nova nascida em Cristo, não pode ter essas coisas. Pode estar melhor do que eu. Glória a Deus. São Tomás de Agostinho, do São Tomás de Aquino, ele definiu inveja como assim? Sendo assim, a tristeza pela alegria de alguém. Ou seja, quando a pessoa está triste, eu fico alegre. Ou seja, eu fico com raiva pela alegria de alguém. Isso é inveja. Quando a pessoa está alegre, se você não se alegrar, fala no seu coração, Espírito Santo, me liberte. Porque se a pessoa ficar alegre e eu ficar triste porque a pessoa está alegre, eu tenho inveja. E a inveja, a Bíblia fala, que é a podridão dos ossos. Não é que a pessoa que está sendo invejada é podre, mas a pessoa que está invejando que é podre. Diga misericórdia. A pessoa que é invejosa, ela é um osso podre dentro dela. E ela não sabe. Diga lá, irmão Gabriel. Era? É verdade? Diga misericórdia. Porque os cultos é só eu, só nós. E Jesus fica de fora. Diga misericórdia. Tópico 2. O culto deve ser solene. Abra comigo, com o irmão Gabriel. Eclesiastes 5:1. A natureza do culto. A natureza do culto é dividida em 3 partes. Quantas partes? Quantas partes? A natureza do culto é dividida em 3 partes. Diga comigo. Serviço, solenidade e santidade. O serviço a Deus. O culto não é para não é para ser visto. O culto é para ser servido. Porque quem não serve para servir, não serve para ser servido. Mais um aí. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Vou repetir. Quem não serve para servir, não serve para ser servido. Porque hoje eu sirvo ao meu irmão, mas amanhã é Cristo que vai nos servir todos. Diga amém, irmão. Estão tristes? Se hoje eu sirvo ao meu irmão com o dom espiritual que eu tenho, amanhã Cristo vai me servir na mesa. Vai falar, filho bom e fiel, servo bom e fiel. Sente aí que como tu me serviste, como tu serviu o meu corpo, agora eu vou te servir. Então, o culto é para ser servido, é para servir a Deus, é um trabalho, não é para ser visto, não é para se amostrar, mas é para servir. O culto deve ser solene. O que é solene, irmão Manuel? O que é uma coisa de solenidade? O que é uma coisa, o que é o culto solene? É um culto com respeito, é um culto com dedicação. Solene é uma coisa respeitosa. Quando você está na frente do rei, você não vai agir de qualquer forma. Como está escrito em Provérbios. Põe uma faca na tua garganta se tu és homem gulão. Ou se tu és gulão. Gulão quer dizer comer sem vontade de comer. Pessoa que tem a gula. Ela come, mas não tem vontade de comer. Se tu és um homem gulão, põe a faca na tua garganta, porque quando tu estiveres na frente de um rei, para que ele não te condene. Ou seja, na frente de uma solenidade, na frente de uma realeza, você não vai se portar como se porta particularmente com a sua família. Você vai se portar com maestria, você vai saber pôr as palavras, você vai saber falar. E porque muita gente no culto... Lê primeiro, eu vou falar daqui a pouquinho. Eclesiastes 5:1.
Guarda o teu Diga amém se vocês acharam. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vem o sonho, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consistais que a tua boa face pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi eu. Não diga diante de quem? Do anjo. Isso aqui é para quem faz voto e não cumpre. Porque quando você faz o voto, um anjo do céu desce e anota o voto que você fez. E se não cumprir, o anjo vai executar juízo. Mas se cumprir, o anjo vai executar misericórdia. Diga amém? Por isso que a pessoa, quando faz o voto, um anjo exclusivo do céu, ele desce para ver esse voto que você está fazendo. E ele vai escrever. Se cumprir, ele vai levar o relatório a Deus e Deus vai mandar a bênção. Se não se cumprir, se não cumprir o voto, o anjo vai executar juízo. Por isso que muita gente padece e não sabe por quê. Faz voto e não cumpre. Ele não sabe, e ela não sabe, que tem um anjo no céu que está vendo. Que desce do céu, ele anota tudo. Por isso que está escrito, quando tu disseres ao anjo, que anjo? É o anjo que desce para ver o voto que você fez. Por isso que guarda o pé. E hoje, nas igrejas, eu não falo só aqui, igrejas em gerais, o que as pessoas estão deixando, estão fazendo no meio, dentro do culto, porque nós estamos falando do culto. Nós estamos falando do culto? No culto, mexendo no celular. Essa semana eu estava tendo culto, eu passei e vi a Débora mexendo no celular. Falei, tá errado. Tá errado. Puxei a orelha dela. Se você ficar mexendo no culto, você vai ficar de castigo. Porque tem que ensinar desde criança. Parar de... Na hora do ofertório, tranquilo. Se for para outra coisa, mas a hora do culto é momento solene, sagrado, converseiro, mastigando chiclete. Presta atenção. A pessoa está lendo a palavra de Deus ali, é porque antigamente era ensinado isso. Hoje não é mais não. A pessoa está lendo a palavra, está andando no meio da palavra. Não é que é só porque está lendo, é porque respeito a palavra de Deus. Quando a pessoa está lendo a palavra, para. Se a pessoa estiver lá fora, não anda. Ela vai esperar. Porque ela tem que ouvir e respeitar aquilo que está sendo dito na palavra de Deus. Hoje não está tendo mais solenidade nos cultos, não, irmão. A pessoa vem do jeito que quiser e faz o que quer, como se Deus não estivesse vendo. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo. Diga amém. Por isso que temos que ter respeito. O que é guardar o pé? Tome cuidado do que você está fazendo, que você não está em outro lugar. Nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos na casa de Deus. Diga amém. Eu sei que é difícil, mas tem que ser dito porque você, às vezes, no momento, como está escrito em Hebreus, a repreensão dói no momento, mas ela vai servir de conforto, de consolo e de alento futuramente. Pode ser que seja ruim agora, mas você vai entender e vai lembrar. Não, eu tenho que chegar na casa do Senhor, você ficar blá, 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 blá. A conversa paralela na hora da palavra, principalmente na palavra. Toda hora do culto é importante, mas principalmente na palavra, na hora da palavra. Tem que parar, sentar, ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. Por isso que a fé de muitas pessoas tem sido abalada. Porque no momento que é para fortalecer a fé, a pessoa quer ficar de blá, blá, blá. Porque as coisas de fora, às vezes, infelizmente, são mais importantes do que as coisas de Deus. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Por isso que o culto, ele é de natureza serviçal, mas também é solene.
tem que ter respeito na obra de Deus, tem que ter respeito na casa de Deus. Temos que entender que não é só o pastor que está nos vendo, mas é Deus que está nos enxergando. Diga, irmão Manuel. Ontem eu vendo uma notícia, a pessoa veio a primeira notícia aí do jornal. Eu vi uma mulher, ela foi falando desse negócio desse rei que tem aí, desse cantor Roberto Carlos. Ela foi já 50 shows dele, pra você ver como é que é as coisas, né? Um amor pela coisa da carne do mundo. Sim, pronto. E ela tá lá dentro vendo aquilo, né? Comprando tudo que é dele, só isso. Mas é verdade. Mas Jesus falou que os filhos das trevas, no requisito, no que se diz respeito a isso, eles devocionam, eles veneram, eles fazem muito melhor do que os cristãos, os crentes que têm o Espírito Santo. Quem está aí, diga amém. Por isso que devemos ter respeito. Ao mesmo tempo que temos que servir, temos que ter respeito, porque tem uma majestade no meio de nós. Diga amém, irmãos. Tem uma majestade no meio de nós, que é o Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Vamos lá. O culto deve ser santo. O terceiro ponto da natureza. O culto, a natureza. O culto tem 3 pontos. Natureza, propósito e liturgia. A natureza é subdividida em 3 pontos. A natureza do culto. O culto deve ser um serviço. O culto deve ser solene. Mas o culto também deve ser santo. Abra comigo. Levítico capítulo 13, capítulo 11. Levítico capítulo 11, por gentileza. Abra aí comigo. Diga amém. Levítico capítulo 11. Vocês estão aí, irmãos? Vamos dar glória a Deus aí, vamos? Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 44. Deus seja louvado para sempre. Porque nós somos reis também, viu? Nós somos sacerdócio real. Deus nos chamou como sacerdotes. Então, rei se porta como rei. Príncipe se porta como príncipe. Não se porta como plebeu. Não se porta, mas sim como príncipe. Diga amém. 11:44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se afasta ou que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Deus só pode ser Deus de quem ele liberta. Vou repetir. Deus só pode ser Deus de quem ele liberta. Mas Senhor é só de quem ele provê. Vou repetir. Quando Jesus estava no deserto, ele falou para Satanás: Deus, o Senhor. Ele falou: servirás Deus, o Senhor, o teu Deus. Porque Satanás tem Deus como Deus, mas não como Senhor. Porque toda pessoa que tem Deus como Senhor deve submeter à sua mão. Por isso que muita gente tem só Deus, não tem Senhor. Porque Salvador é o que ele fez na cruz, mas Senhor é o que ele faz no trono. Nós temos que não ter apenas um Salvador, temos que ter um Senhor. Porque quando temos o Senhor, nós sabemos a quem servir. Nós não iremos viver servindo à vontade da carne, servindo à vontade do mundo, servindo à vontade dos prazeres. Nós serviremos um Deus que é nosso Senhor. Diga amém? Por isso que nós devemos ter um Senhor. Um Senhor. Versículo 46. Esta é a lei dos animais. Observe que toda vez que Deus fala que ele é santo, é referindo-se à santidade
no que tange a comida, a bebida, a modo de vida. Deus não se torna santo. Ele é a essência da santidade. Qual a diferença de santidade para santificação? Qual a diferença? Vamos anotar. O meu pincel sumiu tudinho já. Vocês estão aí? Digam amém. Estão felizes de estar na casa do Senhor? Qual a diferença? Anote aí. A diferença de santidade para santificação. Santidade. Santificação é uma ação de depósito. Santificação é uma ação de depósito. Que depósito foi esse? O sangue de Jesus no propiciatório espiritual, celestial. O sangue de Jesus, ele nos traz a santificação. Ou seja, a santificação é o sangue de Jesus sendo derramado. E a santidade é o estado em que vivo. Ou seja, a santidade é a resposta da santificação. Por que eu sou santo? Porque eu vivo no estado de santidade. Porque a ação da santificação de Jesus foi o depósito propiciatório. Por isso que eu sou santo, porque o sangue de Jesus me comprou. E se ele me comprou, eu sou santo porque eu sou livre do mundo. Diga amém? Amém. O que é santo? Separado. Por isso que o nosso culto não é igual ao culto do terreiro. Não é igual ao culto dos nossos primos, igual eles falam. Por que eu me torno santo? Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. Eu me torno santo porque o sangue de Jesus foi depositado no propiciatório em santificação. Ou seja, o sangue de Jesus fez a ação para que eu viva em um estado de santidade. Amém? Então, santidade não é porque eu sou bom, mas santidade é a resposta da ação de Jesus. Diga amém? Ou seja, foi o que Jesus fez para que eu seja santo. Deus nos fez santo, separado. Por isso que o culto deve ser santo. Por isso que o culto deve ser separado. Gabriel, aperte para mim lá, por favor. Desliga e liga de novo. Diga amém. Tópico 2. O propósito do culto.